Olá, sejam bem-vindos ao curso de Matemática para Concursos e Vestibulares VUNESP, Resolução 5. Antes de continuarmos com a resolução do outro exercício, que é a continuação do vídeo anterior, gostaria de comentar duas coisas. A primeira é que, apesar dessa questão de hoje aparentar ser simples, não é assim tão trivial, na verdade, por envolver uma operação matemática chamada raiz, que no nosso caso de hoje é a raiz quadrada. A outra é que na questão de hoje, preciso que vocês tenham conhecimento de um teorema conhecido como Pitágoras. Vamos ler o exercício e, conforme eu resolvo, eu explico o que é esse teorema. Lembrando, que a figura geométrica que a gente vai precisar é essa daqui, a mesma apresentada no vídeo anterior, tá? Ambos com os mesmos, com as mesmas medidas iniciais e finais, tá bom? As alterações do projeto, ou seja, aquela expansão tanto no lado AD como no lado BC, geraram um aumento da medida do contorno da horta em um valor igual a... o que ele quer dizer contorno, né, pessoal? Contorno, ele quer dizer a medida de todos esses lados deste trapézio, certo? Lembrando que a gente não tem a medida desse lado CD, tá? Quando ele fala aumento na medida do contorno, ele está querendo dizer o total, né? A soma total de todas essas medidas. Pedem a soma das medidas de todos os lados de uma figura geométrica qualquer, a gente chama de perímetro, certo? Perímetro de qualquer figura geométrica significa a soma de todos os lados da figura geométrica, que no nosso caso é esse trapézio, e é a soma desses 1, 2, 3, 4 lados, tá bom? Por que eu disse que eu precisava que vocês conhecessem o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: dado um triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que possui pelo menos, que possui um ângulo reto, né? O que é o ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo que forma 90 graus, tá? No caso, seria esse lado, esse triângulo aqui, né, que a gente tinha chamado de esse lado aqui de D, essa altura, né, do triângulo de DE, que na verdade equivale ao mesmo valor dessa altura AB, né? Mas a gente chamou esse triângulo de DEC, tá? Que possui um ângulo reto, que é o mesmo valor desse ângulo CBA, tá? Que é... Então, no caso, o ângulo reto desse triângulo aqui seria o ângulo C, que eu estou chamando de CED. Tá? É isso que significa o ângulo reto, o ângulo que forma 90 graus entre os dois lados de um triângulo, tá bom? Quando a gente, dado um triângulo retângulo, o triângulo retângulo, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? No caso, o que
que é a hipotenusa no triângulo reto? No triângulo retângulo, desculpe. Os catetos é a mesma coisa que a base e a altura. Tá? Um dos catetos é a altura e o outro cateto é a base do triângulo. Tá? Então, no nosso caso, o lado CE é um cateto e o lado ED é outro cateto. E aí eu nem preciso dizer que a hipotenusa é esse lado que fica na diagonal, tá? Do triângulo. É isso que diz o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Então, vamos calcular a gente vai calcular a hipotenusa tanto antes da expansão como a expansão dos lados, né, BC e AD, tá? Eu estou chamando de H1 a hipotenusa antes da expansão. Então vamos lá. H1 ao quadrado é a mesma coisa aqui. Lembrando que esse lado do triângulo é a subtração de BC menos AD, tá? Então, BC a gente sabe que vale 18 e AD a gente sabe que vale 13. Então, 18 menos 13, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Porque é o cateto que é equivalente à base do triângulo. A altura, a gente sabe que é 12, que é o mesmo, a altura ED, né? A gente sabe que é o mesmo valor dessa altura AB, tá? Então, mais 12 ao quadrado. 18 menos 13 é igual a 5, certo? 5 elevado ao quadrado. Se você for multiplicar 5 vezes 5, que é a mesma coisa, né? Vai dar 25. 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12. Então, se você fizer essa conta, você chega nesse valor de 144. Então, a gente fica aqui. H1 ao quadrado é a mesma coisa que 25 mais 144, que vai, se você fizer essa conta, vai dar 169. E H1 H1 é raiz de 169, tá? O que me deixou um pouco indignado nessa questão é que calcular raiz quadrada, principalmente de um número grande como 169, não é tão simples assim, tá? Mas, enfim, a entidade ou então o órgão público que quer selecionar os candidatos a uma vaga, eles simplesmente querem, né, assim como qualquer outra empresa, eles querem os melhores, né? Então, por isso que é importante vocês treinarem um pouco como eu posso dizer, algumas habilidades matemáticas, né? De saber raiz quadrada de 100, por exemplo, que é 10. Isso, tudo bem, não é tão problemático. Mas, por exemplo, raiz de 225, né? 169. Não é tão simples assim. Mas, infelizmente, até os concursos públicos, eles estão querendo cada vez mais selecionar os melhores, né? Então, treinem bastante. E isso é só com a prática mesmo que vocês vão
adquirir, né, esse conhecimento, você conseguir obter da memória, saber qual que é a raiz quadrada de tal número. Tá? Bom, agora vamos voltando aqui. Agora a gente vai calcular o valor da hipotenusa após a expansão. H2 ao quadrado é a mesma coisa aqui. Lembram que o valor da base maior BC, ele expandiu 9 metros. Então, 18 mais 9 é igual a 17. Tá? 27, desculpa. 18 mais 9 é igual a 27. E o lado AD, que vale 13, houve uma expansão de 5 metros. Então, aqui, 13 mais 5 vai ficar 18, elevado ao quadrado, certo? Mais 12, que é a altura e que não foi alterada, elevado ao quadrado. 27 menos 18 é igual a 9. E 9 ao quadrado, se você fizer a multiplicação de 9 vezes 9, você encontra o valor de 81. 12 ao quadrado, assim como no de cima, simplesmente copia o valor, vale 144. Então, a gente conclui que H2 ao quadrado é igual a 225 e H2 é igual a raiz de 225. E a raiz de 225, tá, é igual a 15. Ele disse, as alterações do projeto geraram um aumento da medida do contorno da horta em um valor igual a... Lembra? Agora a gente precisa calcular o perímetro, né, que é a soma de todos os lados. A gente já calculou que a hipotenusa 1 foi 13 e a hipotenusa 2 é igual a 15. Vamos lembrar os valores de todos os lados, então? Primeiro, antes da expansão, né? AB 12, BC 18, CD a gente calculou que é 13 e AD também vale 13. Calculando tudo isso aqui, 12 mais 18 é igual a 30. 13 mais 13 é igual a 26. 30 mais 26 igual a 56. Agora o perímetro 2, né? Lembrando que o 18 sofreu uma expansão de 9 metros, então 27, né? Só copiar daqui. E 13 sofreu uma expansão de 5 metros, apenas copia esse valor 18 aqui. Mais a hipotenusa 2, que é igual a 15. Então, o perímetro 2 vale 12 mais 27, 39. 18 mais 15, 33. 39 mais 33, 72. Então, ele quer saber a diferença, certo? As geraram aumento da medida. Se ele quer o valor do aumento da medida do contorno, ou seja, do perímetro, então basta a gente subtrair P2 de P1. 72 menos 56 vale 16. Então a gente conclui que a alternativa correta dessa questão é a letra E. Tá bom? Mais uma vez, dou a dica. Uma dica que eu dou é assim. Se começa com 1, então, com toda certeza, você pode afirmar que o número, no caso, né, da dezena, também vale 1. Tá? De 1 a 9. Entendeu? Chuta de 10 para cima.
né? 10 também já podemos, obviamente, descartar, porque 10 ao quadrado todo mundo sabe que é a mesma coisa que 10 vezes 10 é igual a 100. Né? Então, você pode chutar a partir de 11 para cima. O problema está nesse de 225, né? Que no caso vale 15. Então, como vale 2, podemos também ter total certeza que o valor da dezena vale 1. Por quê? Porque não existe, por exemplo, qualquer outro número maior do que qualquer outra dezena maior do que 1 que tenha um valor de uma centena igual a 2, tá? Mas a primeira dica que eu dou é que treinem esse raiz quadrada, tá bom? No caso de 169 não tem jeito, é 13, mas o 225 ele até que tem uma salvação, tá? Que é de você, como o 225, obviamente, ele é um múltiplo de 5, dá para ir você, por exemplo, indo por 5 inicialmente, e depois você vai dividindo o resto, né? O resto não. O quociente da divisão, o que é o quociente da divisão? Quando a gente tem número dividido por outro, por exemplo, 4 dividido por 2 vale 2. Então, o 2 é o quociente que dá resto zero. Tá? E então você vai pegando os 225, vai encontrando o resto zero, e o quociente da primeira da divisão anterior você vai dividindo por um múltiplo, pelo menor múltiplo mais próximo dele. Não sei se consegui deixar mais claro, né, essa explicação, não sei se facilitou. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, tá? Que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Era isso, espero que tenham gostado. Escrevam nos comentários, dê um like e se inscrevam no meu canal. Muito obrigado.